Graça e paz a todos que vão estar pela internet também, em nome de Jesus, o pessoal lá de Goianésia. Águas de Lindóia aqui estão apresentando uma nenezinha tão lindinha, nasceu esses dias. É a neta do pastor Cristiano. Deus abençoe todos que vão estar lá também. Em nome de Jesus Cristo. Pastor Reinaldo lá em Araçatuba, pastor Lucas de Almeida. Deus abençoe. Em nome de Jesus é só fortalecer os ministérios que você vai ver só que nós cresce aí também em nome de Jesus. Amém. Todos aqueles os de Serra Negra nem vou saudar. Porque o cara morar em Serra Negra, não vir para a igreja, pode parar. Nem que está na igreja. Vamos para a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Hoje não tem uma palavra específica. Hoje a gente vai entender por que Jesus falou em parábolas e por que nós viemos com as 6 parábolas até aqui. Por que nós tivemos que passar por essas 6 parábolas e essas 6 parábolas, na realidade, elas dão um texto, um ensinamento. As 6 juntas, cada uma delas separado fala de uma coisa. Mas quando você junta todas elas dá mais uma. Dá para entender isso ou não? Então, ó, eu de cabeça eu tenho marcado, tá? Então, só para todos saberem. André vai estar comigo e você vai trabalhar bem hoje, tá? Então, ó, a primeira parábola era dos 2 devedores. A segunda parábola era do semeador. A terceira, da semente crescendo. A quarta, do joio, o grão de mostarda e o fermento. Dá para entender? A primeira parábola, nós lemos lá em Lucas 7, Andréia. Eu vou pedir para você ler para a gente. Lucas 7, 41. Você põe aqui também, porque para a gente, todos nós. Lucas 7, 41. Essa primeira parte vai ser um pouco meio trabalhosa, porque a gente vai passar por todas elas, só para a gente dar um entendimento, tudo bem? Então vai lá, filhinha, você vai ter que ir até os 50, tá? Boa noite, Pai do Senhor. E daquele jeito. Amém. Tá bom? Vamos lá, Pai do Senhor. Como é que você tá? Peraí, como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Você está bem? Tô bem. Tá nervosa de ler a Bíblia aqui? Então, é primeira vez, então já sabe, né? Então pode dar um certo pânico. Tá bem? Tudo bem. Então vamos lá. Lucas capítulo 7, versículo 41. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Ora, qual deles o amará mais? Respondeu-lhe Simão: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgaste bem. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, molhou com lágrimas os meus pés e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste um beijo, mas ela, desde que entrou, não parou de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés com perfume. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os teus pecados te são perdoados. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. A parábola, essa é a primeira parábola. A parábola do semeador, ela é muito grande. Eu vou narrar ela, você vai ficar com a semente crescendo, tá? É Marcos 4, 26 e 29. A segunda parábola que se conta, a primeira é essa.
dos dois credores, tá? Então conta a parábola de um cara que já recebe Jesus, né? E ele recebe na casa dele. Jesus fala assim: você não me recebeu aqui, não me deu um beijo na face, como era costume dos rabinos, você não me lavou os pés, você me recebeu dentro da sua casa. E ela não, ali entrou uma mulher, ela derramou o vaso sobre Jesus e chorava, e nós vemos a parábola. Guarda a parábola, se eu começar a explicar ela agora, eu vou começar a entregar o que Deus falou já, e não dá para fazer com outras parábolas que não foram citadas. A segunda parábola é do semeador. Todo mundo conhece a parábola do semeador. O semeador saiu a semear e ele encontrou 4 tipos de terras. Ele encontrou a terra endurecida na beira do caminho, que a semente ficou sobre a terra. Eu não sei se eu estou falando certo, mas ela ficou por cima da terra, ela não desceu. Ela fica por cima. Por cima, disse a palavra, que as aves do céu vêm e comem essa semente. Jesus explicou mais à frente a parábola do semeador, e ele fala que as aves do céu que comem aquela semente são demônios, que arrancam aquela palavra para que não prospere, para que aquela palavra não surta efeito na vida de ninguém. A outra parte da semente caiu em cima de pedras. A pedra, quando você chega num pasto, tem muita pedra, a terra está por cima, mas embaixo ela não, é só pedra mesmo, então a raiz não tem como descer. Nasce ali, mas a hora que vier qualquer tipo de sol um pouco mais forte, aquilo morre, tá? Não tem como a semente criar raiz, porque embaixo é só pedra. A outra parte cai no meio de espinhos. Eu vou falar espinhos, a Bíblia fala brolhos, mas espinhos. Então a gente sabe, quem planta sabe que pôs uma semente na terra, a praga vem primeiro que a semente. Então, se não for limpando a praga toma conta e sufoca a semente não vai dar nada. Ela vai acabar se perdendo ali no meio daquele monte de praga que tem ali. E a quarta terra é a boa terra. Essa boa terra é dividida em 3 partes. Uma dá 30, outra dá 60 e outra dá 100 por 1. Então, até a boa terra, ela é dividida em partes. Tá? Essa é a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. O semeador é Jesus. Tudo bem? A boa terra, a terra a qual a semente está caindo, somos nós. É eu e você. Eu sou a terra, eu sou a beira do caminho, eu sou os pedregais, eu sou os abrolhos, os espinhos, ou eu sou a boa terra. Tá? Ou eu sou a boa terra que gera 30, 60 ou 100. Dá para entender isso? Legal? Vamos para a terceira parábola, filhinha. Você me lembra qual é a parábola? Parábola da semente. A parábola da semente. Lê a parábola da semente. Marcos 4, versículo 26. Disse ainda: o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente à terra, dormiu e se levantou de noite ou de dia, e a semente brotou e cresceu, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Quando o fruto está maduro, logo se passa a foice, porque é chegada a ceifa. Isso, essa é a parábola da semente crescendo. A quarta parábola é a parábola do joio. Eu não vou fazer você ler também, porque eu vi aqui, também são 6, versículo 7. A parábola do joio é assim, existe o joio e existe o trigo. Eu vou falar bem rápido, todo mundo conhece a parábola. O joio e o trigo, quando você chega num campo de plantação de trigo, eu, a Simone, fomos fazer uma missão Onde era, Marcelo? Rio Grande do Sul. O Marcelo estava junto com a gente tinha lá a gente viu lá um campo de trigo. É a coisa mais linda do mundo, né? Chegou foto lá, tudo. O trigo e o joio, eles são iguaizinhos, eles são iguais. Só que com o joio não tem a semente dentro dele, ele não produz. Então o joio, ele não tem peso. Quando ele vai crescendo, o trigo quando cresce, a sementinha dentro dele vai fazendo peso, ele vai arcando. O joio não, como ele não tem esse peso, ele sempre fica ereto. Dá para entender?
Essa é a parábola do joio e do trigo. Então, aquele que se dobra diante da vontade de Deus, sim, esse é trigo. Aquele que não se dobra diante da vontade de Deus, esse é joio. É essa a parábola do joio e do trigo, tudo bem? Aí vem a parábola do grão de mostarda e do fermento, que foi a da semana passada, que a gente teve que falar as duas juntas, lembra? Vocês tiveram aqui, vocês vão lembrar. Depois de eu ter feito essas 6 pregações, ou ter pregado essas 6 parábolas, Jesus começou a me chamar a atenção de que essas parábolas estão contando de nós, da nossa vida. Primeiro, na hora da nossa conversão, como é que a gente recebeu Jesus? A gente recebeu dentro da nossa casa e trouxe para dentro de nós o Senhor Jesus e não lavamos os pés, não tivemos a ação de o beijá-lo, o amá-lo, ou nós recebemos que nem aquela mulher com o vaso de alabastro, jogando tudo que a gente tinha em cima, tudo que era precioso para nós, jogando em cima dele, derramando a nossa vida diante dele, chorando, claro, chorando, os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com as nossos erros, nossa falta de Deus que nós não tínhamos. A Bíblia fala no livro de Romanos que nós estávamos numa situação tão difícil. A gente estava apartado das promessas de Israel. Então as promessas que vinham do judeu, de Abraão lá para nós, não eram para nós. Nós estávamos apartados de Deus, que piorou, né? Que já está apartado das promessas, é ruim, mas está apartado de Deus, pior. E aí o versículo ainda termina assim, ó. Sozinho no mundo sem Deus. Claro que era choro, claro que tinha desespero, podia ter muitas coisas que nos afligiam. A parábola primeira que fala dos 2 devedores, ela vai falar daquele que como recebeu-se Jesus. E como Jesus é importante ou não. Como ele só pode ser um visitante em nossas vidas, ou como ele pode ser a peça principal. Como ele pode ser só aquele que faz parte de um plano, sabe? Eu tenho um plano, e Jesus está inserido nesse plano. Ele é a minha religiosidade. Ele é aquela parte que quando eu estou chateado eu vou buscar. Mas quando eu estou feliz, sabe, né? Não está legal, né? Tá bom, deixa aqui, nós estamos em festa aqui, né? Se a gente precisar, a gente chama ele. Se a gente estiver chorando, em desespero, aí a gente lembra dele. A primeira parábola dos 2 credores falam disso. Depois a parábola, ela evolui para a parábola da semente. Do semeador, perdão. O semeador continua semeando. Jesus continua jogando a palavra dele dentro de nós. Jesus é persistente. Você pode repetir essa palavra? Persistente. Persistente. Jesus não desiste. Aleluia. Jesus não desiste, ele vai. Ele continua indo. Dá para entender? Ah, mas eu nem quero tanto. Que coisa chata, você fica, né, toda hora. Tá bom. Por hoje eu paro. Mas amanhã eu volto. Você não sabe que tem hora que eu quero ficar sozinho? Não sabe que tem hora que eu não quero saber das coisas? Eu tenho minha vida, eu quero viver, cara. Você pensa o quê?
Tá bom. O semeador continuou semeando. O semeador continua jogando. Hoje você pode ser uma terra que é à beira do caminho. Mas quem sabe? Um dia muda a cerca da terra. Um dia as divisas ficam maiores, né, tia? O campo de arar fica maior, a beira do caminho passa a ser arada. O semeador continua semeando. Pode ser que eu seja os pedregais, crente fogo de palha. Nasce rápido. Não, vamos lá! Na semana depois... que adianta ficar fazendo isso? Que adianta ir para a igreja? Que adianta orar? Que adianta fazer? Deus nem me ouve. Deus nem está sabendo. Você acha que Deus está preocupado comigo, cara? E aí aquela sementinha que tem a raiz branquinha, já viu, né? Quando você põe uma semente na terra, ela é fraquinha, ela é branquinha embaixo, assim, né? Bem talado aquilo lá, você aperta assim, tá massa. Tipo... Vai. Quem sabe eu não sou os espinhos. Quer fazer a palavra de Deus sumir? Disputa ela com o mundo. Disputa ela com o mundo. Começa a disputar com festa, começa a disputar com churrasco, começa a disputar com balada, começa, sei lá, eu estou inventando aqui, não estou falando que você faz. Começa a disputar ela com outras coisas. Uma pescaria. Eu gosto de pescar. Começa a disputar a palavra de Deus com isso para você ver. Uma das coisas que a palavra de Deus não vai fazer é ir contra você. Que você não queira. Eu falo para os obreiros aqui, eu tenho, desde que me conheço como obreiro da casa do Senhor, eu trabalho com formação de obreiro. Eu não acredito em obreiro que faz a obra por obrigação. Eu não acredito em obreiro que faz a obra por obrigação. Para mim, obreiro que faz a obra por obrigação não sustenta a posição. Ninguém consegue fazer isso. Eu nunca vi conseguir. Para mim, a pessoa só faz a obra de Deus por amor. Senão, não consegue fazer. E vou usar o Mateuzinho. Posso, filho? Que é um filho para mim. Eu posso... Ele fica comigo aqui. Ele não está agora porque ele passou por uma cirurgiazinha. Mas... ele fica comigo aqui até 10h30 da noite fazendo vídeo. Que eu tenho que fazer para alimentar o canal. Essa última vez foi o Moisés ficou. Nós saímos daqui quase 11 horas. Né? Então, não é fácil. E eu falei para ele assim, é essa obra de Deus que eu acredito. Não que alguém obrigue você a fazer. Mas que você se obrigue a fazer por amor aquilo. Quando você se obriga a fazer por amor, quando você muda a sua vida, eu não posso fazer, eu tal dia, tal hora, eu tenho esse compromisso aqui. É meu horário de oração, você pode chegar na minha... Fica aqui, ó, vai tomando um café aqui. Na minha casa, tem nada para roubar, se você quiser levar, pode levar também. É aqui, fica tomando um café aqui, que eu tenho uma oração para fazer agora, que eu não vou deixar de fazer. Eu tenho um irmão que eu estou orando por ele faz
3, 4 anos para mim trazer ele para a igreja, porque ele está fora da presença de Deus, e eu não vou deixar aquele plano que eu coloquei diante do Senhor passar, porque eu vou vencer até o final. Poxa, mas você veio, eu vim te visitar aqui, mas se você me conhece de verdade, você não vai ofender comigo. Se eu estiver na minha casa, filhota, e eu falar para você assim, ó, fica aqui tomando um café que eu tenho que orar, você vai se ofender comigo? Se eu tiver que sair e falar assim, ó, você quer, está aqui a chave de casa, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir lá para sei lá na onde. Você vai ofender? Então, a parábola do semeador, ela traz um fato para nós, que é assim, ó, nunca a palavra de Deus vai ficar entre você e o seu prazer. Ela só vai ficar se você assim o quiser. Se você der força por prazer, pode ter certeza, ela não vai fazer resistência para você. Um dos princípios da Bíblia é não dar pérola a porcos, irmão. Isso é princípio. Não se dá coisa preciosa para quem não vai dar valor para ela. E não sou eu que decido se é isso, é o céu que decide. É o reino espiritual que decide isso. E a quarta parte da palavra do semeador é a boa terra. A terra é chamada de boa, ela está pronta. A hora que a semente cair, ela vai produzir. A hora que a semente cair, ela vai produzir. O tanto que ela vai produzir está no esforço e na intensidade. Então repete comigo, está no esforço e na intensidade. O esforço e a intensidade faz a semente sair para 30, para 60 ou para 100. É o esforço e a intensidade da terra que faz com que ela suba. Agora, se a minha intensidade ela é 100% num dia, mas ela é 30% no outro, então a intensidade é aquilo que eu posso fazer, é aquilo que eu posso dar. Essa é a boa terra. E às vezes, ó, irmão, deixa eu falar, porque eu sei que quando a gente fala dessa forma, tem pessoas que falam assim, ó, pastor, quer que a gente não vá para a praia, não viaje, não faça nada, só fique dentro de igreja, bitolado dentro da igreja. Ora, quem me conhece aqui sabe que não é, sabe ou não sabe? Não, cara, todo mundo, aqui o pessoal gosta, aqui todo mundo prospera. Não tem um mês aqui que não tem gente na praia, em sítio, em tudo quanto é lugar aí. Eu tenho, toda hora, tá todo mundo viajando aí, toda hora, todo minuto, e é maravilhoso, vai viajar mesmo. Tem que viajar mesmo, tem que curtir a família, tem que, né? Só te dá para entender o que a gente está falando, não dá? Não dá para diferenciar, vocês são seres inteligentes, né? Dá para raciocinar, a gente está falando de troca. A gente está falando de troca. Você marca uma viagem para você ir para a praia no dia de ceia? Porque isso é troca. Não é possível que você... Só no dia da ceia você pode viajar. Né? Ah, pastor, mas esse negócio de ceia não é bem assim, não é, eu também acho que não. Vou só repetir o que Jesus falou, quem não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Se isso não fala alto, não sei mais o que fala. Eu nunca, eu tenho 28 anos de convertido, 26 que eu faço a obra. Eu nunca deixei um mês de tomar ceia, irmão. Em 28 anos. Na minha vida. Eu chegava rasgado na igreja, eu chegava para morrer, se eu tivesse que morrer. Para falar, Senhor, se eu não tomar, eu morro. Se eu tomar, indignamente eu vou morrer. Dá um jeito, eu vou tomar. Eu sei o que tem que ser feito, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que pular daqui lá embaixo, eu não sei o que eu tenho que fazer, mas o que o senhor mandar eu vou fazer. Mas a ceia eu não vou deixar de tomar. E era tão apertado o negócio de ceia para mim que na igreja onde nós estávamos lá era 3 ceias num domingo, tinha época. Eu tomava as 3. Que tem ceia eu vou tomando. Quanto mais parte com Deus eu tiver, melhor é. Eu estou na comunhão com o Senhor.
Dá para entender? Vamos passar adiante, porque senão a Andréia já vai começar a bater no relógio aqui. Ela tem esse costume esquisito. Então, a primeira parábola fala dos 2 devedores. E depois a do semeador. Depois ela entra numa parábola que é interessante, né? É a semente crescendo. É a semente crescendo. A semente crescendo, eu não vou entrar na parábola, vou entrar naquilo que Deus me falou direto para mim ganhar tempo. A semente, enquanto ela está pequena, você não vê a transformação que ela faz na terra. Mas quando você vai para outra semente, que ela vira um arvão, você vê que ela transformou a terra embaixo dela. Então, voltando só um pouquinho para trás, Jesus não para de semear. Porque a Bíblia fala que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar ela. Então, se ele é fiel para terminar, ele não pode parar. Ele tem que continuar. Ele vai semeando, semeando, semeando. A terceira parábola fala da semente crescendo. Qual é o caminho da semente crescendo? Abre para mim, filhinha, Marcos 4, 26. Acho que é isso. 4, 26. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente na terra e dormisse, e se levantasse de noite, e de dia, ou de dia, e a semente brotasse, e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque esta está chegando a ceifa. A gente não percebe a palavra de Deus modificando. E muitas das vezes a gente não tem nem paciência para querer vê-la. Mas deixa eu te fazer uma brincadeira com você. Lembra de quando você se converteu? Quem era fã quando se converteu, aceitou Jesus como Salvador? Quem era o Alessandro? Quem era o Cainanzinho? Logo quando você se converteu. Você lembra quando você se converteu? A maioria aqui, quase todos aqui, eu estava lá. Mas lembra disso? Quando você se converteu mesmo, não quando você entrou na igreja. Porque entrar na igreja é só um fato. Converter é outra coisa, né? Entrar na igreja é uma coisa, converter é outra, né? Jesus nunca falou para a gente fazer membro de igreja. Ele falou para a gente fazer discípulo. Nós já falamos sobre isso. Então, quando você se converteu mesmo, que as coisas começaram a ter outra dimensão. Agora compara com você hoje. E a maior alegria que você pode ter no seu coração é você falar assim para você, ó, eu realmente melhorei. Eu cresci espiritualmente. Mesmo que não foi o esperado. Porque muitas vezes a gente tem perspectiva e não alcança, porque a nossa perspectiva às vezes é muito alta. E infelizmente, quem fala muito bem isso, um dia que estiver aqui vai falar muito bem, o Mike. Um dia que ele estiver aqui pregando essas coisas, vocês vão ver como ele fala muito bem dessa parte. Ele fala porque a gente bota perspectiva muito alta. Alta demais, eu vou ser isso, e a gente muitas vezes não consegue. E depois se frustra, porque não conseguiu, mas a expectativa não era de Deus, a expectativa era nossa.
A expectativa de Deus é que a gente fosse santo, que a gente fosse prudente, que a gente fosse pessoas que gostassem de ler a Bíblia, de orar, de buscar a presença de Deus. Essa é a perspectiva de Deus. É disso que ele trata com a gente pela palavra dele. Para a gente fugir do pecado, para a gente fugir das coisas erradas, fugir da aparência do mal. É isso que ele queria. E não é fugir da aparência do mal porque eu tenho medo do mal. É fugir da aparência do mal porque eu tenho amor a ele. Aleluia. E como eu quero ter contato com ele, eu não quero estar imundo para chegar na frente dele. Dá para entender isso? Era uma questão só de amor, não era nem uma questão de obrigação. Dá para entender? Quando você começou a namorar com a Carol, como é que você ia ver ela? Você ia ver ela todo fedendo lá? Terrível! Não, cheirosinho. Não é assim? Você não ia ver lá, Ju, assim? Cheirosinho, dava uma lustrada. Não, você não fazia. É isso. Você chega lá, você quer fazer o melhor, você quer estar cheiroso. Né? Agora chega porco lá, todo mal acabado. Terrível. Aí a mulher já dá uma olhada e fala, será que é isso mesmo? Né? Dá uma olhada estranha. Fala, os homens não é já muito bonito. Era por amor, não era? Era por amor que a gente queria chegar, era por amor que a gente queria estar ali, entendeu? Queria estar limpo, queria estar bem vestido, queria estar com a melhor roupa, queria... Às vezes, né, os homens acham que a melhor roupa é aquela que ele acha que é a melhor roupa. Quando chegar na frente da mulher, fala, vixe, não manja nada de roupa mesmo. O cara já põe logo uma calça de terno, um tênis rosa, é terrível. Eu não sei, eu estou só falando isso por falar. Mas a intenção era querer chegar bem. Era por amor que a gente foge do pecado. É por amor que a gente foge da coisa ruim. É por amor que a gente não quer viver a vida ruim, a vida pecaminosa. É por amor a Ele. Nunca pode ser pelo meu mérito, porque meu mérito, qual é o meu mérito? É nenhum. Eu vi um pastor falando, eu tive que concordar com ele, nem gosto muito dele. Quer dizer, não gosto não tenho nada contra ele. Mas eu não sou chegado no jeito dele, né? Ele falou para um rapaz que estava indagando ele, bem folgadinho o rapazinho também, falando para ele assim, falou assim, não, mas não é justiça, Deus com todo esse poder ficar mandando os outros para o inferno. Ele falou assim, o inferno é justo, injusto é o céu. Aí eu falei, caramba, né? Injusto é o céu? O cara ficou louco. Aí o cara fez a pergunta e falou assim, o inferno é para pessoa que não se converteu, não quis o Senhor, ou é merecimento ou não? Ele falou, merecimento, nós somos todos pecadores, então o céu é justiça. Se eu não aceitar Jesus, o inferno é justiça, eu vou para o inferno mesmo. Tá certo isso? Esse é o meu merecimento. Agora eu mereço o céu? Não, você não merece o céu. Então, mas você aceitando Jesus, você entra no céu. Então o céu é mais injusto do que o inferno, né? Porque se você você não deixou de ser pecador, mas só de você aceitar o Senhor, você está lá. Por quê? Porque foi pago por você. Então era por amor. Então nunca vai ser por outro motivo. Nunca adentrar o céu vai ser por merecimento, e sim por amor. Aleluia. A semente vai crescendo. Quando a semente vai crescendo, a terra muda. Porque a terra não pode ser a mesma. A terra, você já tirou uma árvore grande de uma terra? Aquele buraco que fica lá, um dia o Celcinho tirou uma minha lá, que eu tenho até gravado ele arrancando. Gigante assim. A terra nunca vai ser a mesma. A semente mexeu nela. Aí vem a parábola, a quarta parábola, que é a parábola do joio. A parábola do joio é a parábola mais dura de todas essas. Porque a parábola do joio, a intenção de Jesus é mostrar que a minha vida espiritual, ela pode derivar para um lado ou para o outro.
A negligência com a minha vida espiritual pode fazer com que eu caminhe para um lado ou caminhe para o outro. E olha, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não existe nada que você faça que não tenha consequência. Nada. Tudo vai ocasionar alguma coisa. Tudo vai ser posicionado um algo ali na frente. Seja bom ou ruim. Seja bom ou seja ruim. E a negligência com a nossa vida espiritual é que faz isso. Ou a gente continua um caminho no temor do Senhor e na santidade com o Senhor, ou a gente vamos ser crente que em algum momento a gente não vai mais abaixar. Ou a gente vai ser crente que uma hora a gente não se rende mais. Ou a gente vai ser crente que a gente vem para a igreja, a palavra de Deus tá lá em cima e a gente não sente. O louvor está vindo, tá todo mundo louvando em grande, e eu nem estou sentindo Deus. A gente vai entrar num caminho que a gente não se dobra mais. A gente não se rende mais. E não se rende por várias coisas. Porque está chateado, porque está com vergonha, porque está com raiva, porque... Várias coisas. Aconteceu isso, ela falou aquilo de mim, eu já não gostei. Então toda vez que eu olho para ela, eu já faço uma cara feia para ela mesmo. Aí já não gosto mais daquele lá, porque aquele falou aquilo, o outro lá que falou não sei o quê, e vai vivendo a vida. Fora da igreja eu vi o irmãozinho lá, o irmãozinho fora da igreja parece que nem é crente. O que você tem a ver com a vida do irmão? O irmão está crescendo espiritualmente igual você. Ele tem dificuldades e problemas como você também tem. E como eu aqui, que estou aqui em cima, também tenho. Dá para entender? E isso parece para nós uma coisa estranha, mas é quando você tá ofendido no seu direito. Quando você está ofendido no seu direito, é a pior ofensa que pode ter. Sabe por quê? Porque você acha que você tem direito. E quando você acha que tem direito, você não se rende. A parábola do joio e do trigo não está falando de duas frutas diferentes, duas sementes diferentes, de milho e feijão. Está falando de trigo. Dá para entender isso? Está tudo bem aqui? Hã? Acho que deve ser o gambá. Nós temos um casal de gambá aqui em cima. E eles têm hora que eles querem namorar, terrível. Né? Terrível, eles bagunçam aqui em cima. A parábola do joio e do trigo é um alerta. Ela fica no meio de todas essas parábolas justamente para nos alertar. Não é uma condenação. A parábola do joio e do trigo é um puxão de orelha. Olha, como é que você está vivendo a sua vida? O que é que você está fazendo? O final dessa história vai dar no quê? A Stephanie o Ricardo falou para mim assim, tem gente que conhece a palavra, né, pastor? Não conhece. Não falei isso para vocês? Não conhece. Se conhecer, quem é, pelo amor de Deus, que vai com um carro a 200 por hora em direção ao muro? Você faz isso? Você faz isso? Quem é que faz aqui? Ninguém faz isso. Pastor, tem gente que faz. Quem é que faz? O louco. O louco não tem prudência. O louco, se tiver um abismo ali, fala, tem um abismo ali, não vai para lá não, ele vai. O louco é assim. O louco, você dá uma nota de 100, ele come. Dá para entender? O perfeito o são, não. Ó, tem um perigo ali, o cara já te dá um alerta no carro, você está viajando, o cara te dá um sinal de... Às vezes nem é nada, você já diminui. Já, opa, tem problema ali. Então, isso prova que você é uma pessoa prudente.
Então não, quando você vê uma pessoa em direção ao abismo, ela não conhece a palavra, ela não conhece. Se ela conhecesse, ela não acelera. Ou o que está acontecendo é que já endureceu a cervical. Não consegue mais fazer isso. Não consegue mais obedecer. Não consegue ter mais temor. A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Glória a Deus. Quantas pessoas você conhece que têm sabedoria? Garanto que passou um monte de gente aí na sua cabeça que você fez assim. E às vezes a raiz está onde? No temor do Senhor. As duas últimas parábolas, o grão de mostarda, você põe para mim. Mateus 13. Essas daqui é 31, 32 e 33. As duas últimas é 3 versículos. Até uma eu falei para você, Senhor, você contou uma parábola de um versículo? Fé, que ela depende da outra. Mateus 13, 31. Outra palavra lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas. E faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. 2 parábolas em 3 versículos. A primeira parábola fala da semente que foi colocada, de uma semente, de um grão que já foi colocado na terra e agora ele produz. Fazendo alusão do que a palavra de Deus faz para nós, né? De pequeno, quando era lá, o semeador semeou aquela semente que foi no início, aquela semente que foi vindo, agora já está falando do grão que já agora multiplicou, né? Ele já está lá em outro, você está em outro departamento, outro nível espiritual, Deus já plantou na sua vida, você já está crescendo. Agora aquela semente, a semente que está sendo plantada, novas sementes que estão sendo plantadas sobre a sua vida, vão gerar frutos como aquelas primeiras geraram. E elas vão virar grandes, porque agora a terra está toda preparada, a terra já foi mexida com a palavra de Deus, a terra já foi arrumada do jeito que Deus estava arrumando desde que ele começou a semear. Agora ela vira maior, mesmo sendo pequena, agora ela vira as maiores árvores que tem dentro daquela horta, daquela plantação. Só que aqui, na vez que a gente falou da parábola, a gente não quis falar, mas hoje eu vou falar. A Bíblia fala que as aves do céu vêm e se aninham, mostrando para nós a diligência que a gente sempre vai ter que ter com a nossa vida espiritual. Então você não tem que ter cuidado só de não virar joio. Você tem que ter cuidado de sempre ser trigo e que nenhuma ave do céu assente na sua árvore. E que nenhuma ave do céu assente na sua forma de crer. Que nenhuma ave do céu venha a tomar o seu temor. Que nenhuma ave do céu venha tomar o seu respeito ao Senhor. Que nenhuma ave do céu venha tirar a sua fé. A fé na cura, a fé na existência do poder de Deus. Da força que ele tem dentro de nós. A Bíblia fala em Romanos que o poder que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós. E diz: mas pastor, a minha vida aí, irmão, não arruma desculpa para nada. Não arrume desculpa para nada na sua vida.
Você não é nenhum coitado, você não é nenhum nada. Você é um filho de Deus. Filho de Deus não arruma desculpa, filho de Deus se arruma. Se acerta, fala, não, é aqui, deixa que eu acerto. Deixa que eu acerto o negócio aqui. O que depende de mim vai ser feito. Não fica lá, não, eu fiz isso por causa daquilo, eu fiz isso por causa daquilo outro, eu fiz... E, irmão, você só está perdendo tempo com isso. Você só está perdendo tempo com isso. Tem um monte de coisa para chegar na sua vida bom, não está chegando, porque você está preso nisso aí. Foi o que Deus falou para mim esses tempos atrás. Como é que eu posso dar algo novo para você? Você fica amarrado com coisa lá para trás. Solta isso. Solta isso. E eu soltei mesmo. Tá nas suas mãos, então. Como é que você muda para uma casa nova se você está na velha ainda? Como é que você sabe que a cozinha da casa nova é boa? Como é que você sabe que o quarto da casa nova é bom? Você mora na casa velha ainda? Sai da casa velha, vai para a casa nova. Deus quer outra coisa, Deus quer outra vida, quer outro departamento para nós. É algo novo que está vindo, é algo novo que nós vamos viver e é isso que vai acontecer e pronto. Ah, mas eu ainda tenho chateação. Então hoje mesmo, na hora da oração aqui, ó, se eu ainda continuar com a minha voz, senão o Renato vai estar aqui com vocês, usa essa parte da oração e fala assim, eu largo tudo aqui agora. Largo tudo aqui, não tenho mais nada na minha vida que vai me impedir de crescer, de ir para frente, de servir a Deus e de fazer as coisas para Deus. Ah, pastor, mas aconteceu coisa no passado, larga tudo aqui. Larga tudo aqui, acaba com isso. Fala assim, eu não vivo mais essa vida do passado aí não, hein? Põe a mão nas costas na hora da oração e fala assim, minha cervical não vai ser dura. Se eu tiver que me dobrar diante do Senhor, eu vou me dobrar diante do Senhor. Eu que não vou ficar aqui com isso, jamais. Está repreendido em nome de Jesus. Tem tanta coisa que Deus quer fazer de você, irmão. Tanta alma que Deus pode usar você para trazer para o Senhor, para ser salvo dos laços do inferno lá, ó. E às vezes a gente está amarrado com essas coisas. A gente tem que cuidar para nunca ser joio. Nunca nós vamos ser joio. E não é, isso eu estou declarando. Nunca você vai ser joio. Nunca você vai ser joio em nome de Jesus. E você nunca vai permitir que as aves do céu façam um ninho na sua árvore. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. E se nós tivermos que orar por você, a igreja inteira tiver que orar por um só que vai orar. Para não deixar acontecer. Você está com problema, é todos nós que estamos. Porque senão, como é que faz? A hora que um irmão está com problema, a gente isola o irmão, que nem a mulher do fluxo de sangue lá. Joga ela lá no vale, lá, larga lá. Não, vem aqui. Jesus falou para aquela mulher da mão resseguida, vem aqui no meio de nós. Vem aqui no meio de nós, ficou louco? Isso é contra a lei. Que contra a lei? Vocês não entendem nada, põe ela aqui no meio de nós. Quando ela chegou perto assim, a mão da mulher voltou numa hora. Não que jogar para fora, é para dentro. Dá para entender isso? Tu com seu irmão aí. Fala, essa palavra foi para você. Você está ouvindo, Kessler? Essa palavra foi para você. Foi para você também, negão. Nome de Jesus Cristo. Essas é as 6 parábolas que o Senhor, nosso Deus, contou. Quando teve como homem aqui na terra. Mostrando para nós o quanto Ele se preocupa e quanto Ele tem prazer em ver a gente crescer. Ver a gente levantar. É a vontade de Deus. A vontade de Deus não é ter filho rastejando, não. Nunca foi a vontade dele essa. A vontade de Deus nunca foi você ficar sofrendo, não. Nunca foi.
A vontade de Deus era que você vivesse uma vida plena na presença dele. Plena de felicidade. Me dá 2 minutos. André já bateu no relógio aqui, acabou o tempo, mas 2 minutos. Eu estava ouvindo um testemunho de um pastor americano, e ele chegou numa senhora que já estava morrendo de câncer. Ela serviu a Deus a vida inteira, ela falou para ele, eu estou cansada. E eu quero ir embora. Não quero ficar mais, não quero nem que ore. Aí ele falou assim, mas ó, Deus não quer que você morra de câncer. Deixa eu orar por você. Você vai ser curado. E depois que você for curado, aí se você quiser morrer, morre. Ele falou assim para ela, eu achei engraçado ele falar desse jeito. Eu não consigo falar essas frases, nem repetir o que ele falou, eu consigo falar. Mas ele falou, foi essa a frase que ele disse. Ela falou, então tá bom. Ela tinha 83 anos, acho, se eu não me engano. Ele fez oração, ela foi curada. Aquela senhora foi para o céu aos 94 anos de idade. E dos 83, que é o que eu acho, até 94, ela ajudou todos os doentes da cidade dela a serem curados e trabalhou para o Senhor até o último dia da vida dela. Uma pessoa com 83 anos, você olha e fala assim, o que tem mais pela frente? Nada, ela tinha. Ela tinha mais 10, 12 anos pela frente, servindo ao Senhor ainda. Olha que coisa maravilhosa. A vontade de Deus. A vontade de Deus. A vontade de Deus. O homem não foi feito para morrer. O homem foi feito para viver. E para viver para Deus, que é a vida plena. Amém? Graças a Deus. Vamos se colocar de pé, você me ajuda a despedir a internet. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Se a gente fosse ler todos os versículos, todas as coisas, ia demorar demais, por isso que eu matei o negócio. Amém? Você me ajuda a despedir a internet em nome de Jesus, Senhor Deus, Pai Santo, maravilhoso e eterno. Peço ao Senhor que o Senhor venha, Pai, abençoar todos esses meus irmãos e irmãs que estão pela internet, que vão assistir depois, ó Pai, essa pregação, essa palavra. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa derramar do teu azeite sobre a vida deles. Que eles possam ser consagrados pelo Senhor e abençoados em o nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus levante o rosto dele sobre ti e te dê a paz e capaz do Senhor. Que excede todo entendimento esteja sobre sua vida, sua casa e sua família. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças